Paz e graça para você ligado nessa emissora. É com alegria que começamos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Hoje nós vamos mais uma vez, inclusive atendendo às sugestões dos telespectadores, discutir a questão do anticristo. Tudo que envolve o fim dos tempos sempre desperta curiosidade, é lógico, né? O homem sempre quer saber como é que vai acabar a história da sua passagem por esse mundo. Muito bem. A Bíblia revela vários aspectos ligados aos fins dos tempos. É bem verdade que muitas dessas revelações estão misturadas com um simbolismo bastante forte presente nos livros considerados apocalípticos, que são livros de uma natureza literária judaica que abusa bastante das figuras, né? Dos símbolos e a gente poderia talvez usar uma palavra contemporânea, códigos. Coisas que os cristãos daquela época podiam discernir rapidamente, mas que nós hoje temos dificuldades. E por isso mesmo as interpretações variam. Uma das figuras centrais que aparecem em todos os textos apocalípticos da Bíblia é a figura do anticristo, também chamado de homem da iniquidade, filho do pecado, enfim, alguém que vai capitalizar as atenções do mundo, né, quando o final estiver muito perto de chegar. É bem verdade também que é possível entender que esta figura do anticristo já apareceu na história algumas vezes, não é? O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, diz que vários anticristos já haviam surgido. Isso na época dele, no século I. Imagine agora, 20 séculos depois, estamos no 21, né? Então, e por conta disso e de toda essa trajetória da história da igreja, não foram poucos os que tentaram identificar o anticristo. É claro que essa é uma tarefa complicada. Mas será que é possível, pelo menos, usando a interpretação adequada das escrituras e das profecias sobre o fim dos tempos, discernir de onde vem o anticristo? Qual é a sua origem racial, a sua etnia, né? E qual é a sua origem religiosa também? Eu conheço pessoas que dizem que sim, que é possível determinar de onde virá o anticristo, tanto do ponto de vista racial quanto do ponto de vista religioso. Será mesmo possível? Vamos tirar essa dúvida hoje? Você é meu convidado. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos iniciando esta programação, que é patrocinada pela Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Vai te mandar um presente hoje, se você for sorteado. Para isso, você precisa se inscrever. É só votar na nossa enquete e você estará pronto para participar do sorteio. O site onde está a nossa enquete é o www.vejamsó.com.br. Já entra lá agora, vota na enquete, pronto. E você estará habilitado ou habilitada para o sorteio que eu vou fazer hoje e também no final da semana, né? Dos brindes dos nossos patrocinadores. Agora eu sei que você quer saber quem é que vai discutir o assunto hoje aqui, né? Então, estreando no Vejam Só, é a primeira vez que o senhor vem, né? Pastor Manuel Nabor do Carmo, que é pastor da Igreja Batista do Vale e professor no Seminário Batista Nacional, além de advogado. Tudo bem, pastor Nabor? Tudo bem, pastor Edson. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer, né, estar aqui no seu programa, que tem uma audiência tão maravilhosa. Muito obrigado. A Igreja Batista do Vale fica aonde? Fica na região do Campo Limpo, ali muito próximo da região de Santa Amaro, né? Uma igreja mais próximo da região sul, né? Na verdade na região sul de São Paulo. E ela é vinculada ao Ministério da Igreja Batista Nacional do pastor Ernesto Aninho. Isso. Por que chama Batista do Vale? Porque nós estamos situados no Jardim Vale das Virtudes. Então tá. Vale das Virtudes, que Vale bonito. Das Virtudes. Bacana. Gostei do nome do bairro. Bairro bonito? Bonito, bairro bonito. Então tá. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor, obrigado.
Do outro lado, voltando ao programa, vejam só o pastor Davi Paulinetti, que ele que é da Igreja Bíblica de Jundiaí. Paz e graça, pastor, tudo bem? Graça e paz, pastor, tudo ótimo. Estamos aqui de novo prestigiando o seu programa. Pastor, a igreja lá de Jundiaí, a Bíblica de Jundiaí, fica exatamente em que endereço? Lá tem bastante igreja, né? Tem. Graças a Deus. Fica no Altos do Pacaembu, na rua Ataúfo Alves, número 83, Jardim Santa Rita. Nas proximidades ali do estádio do Paulista de Jundiaí. Jundiaí é o município da Grande São Paulo, né? Isso. Não é bem muito... próximo da colônia italiana ali. Ah, isso. Maravilha. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Vamos ver a matéria que apresenta o debate de hoje, o tema. Vejam só. Há um bom tempo, muitas especulações acontecem sobre a identidade do anticristo. Durante a década de 40, muitos achavam que Adolf Hitler poderia ser o anticristo. Atualmente, nos Estados Unidos, alguns nomes, como dos antigos presidentes Bill Clinton e George Bush, e o presidente atual Barack Obama, são os candidatos mais frequentes intitulados como anticristo. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A Bíblia não diz nada específico sobre quem será o anticristo ou onde ele estará. Segundo os estudiosos bíblicos, alguns especulam que ele virá de uma confederação de 10 nações ou de um império romano renascido. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Segundo as Escrituras Sagradas presentes em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4, um dia o anticristo será revelado. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Será então possível definir a origem étnica ou religiosa do anticristo? Isso é o que discute o Vejam Só. Credo em cruz. Como diziam os antigos, né? Credo em cruz. Tá louco. Bom, a questão ligada ao anticristo, existem inúmeras, nós já fizemos alguns debates sobre isso e vamos, obviamente, falar disso hoje. E você é nosso convidado para nos ajudar pelo nosso site. O site é o www.vejamsó.com.br e a enquete é a pergunta tema de hoje, né? É possível definir a origem étnica ou religiosa do anticristo? Por exemplo, eu sei de gente que diz que o anticristo virá da África, né? Então já é uma origem étnica. Outros dizem que o anticristo vai ser judeu, então é uma origem religiosa, além de étnica também, né? Enfim, o que você pensa? É possível fazer essas definições? Sim, é possível. A Bíblia fala tanto do anticristo que dá para saber e tal. Ou, não é possível e tudo que se disser a respeito é especulação. Mas é gostoso especular, né? E eu não sei, que realmente é a minha resposta. Eu não sei. Mas vou ficar sabendo daqui a pouquinho, porque eu vou ouvir os meus 2 especialistas e você aí de casa, tá bom? Então vote na enquete e você estará habilitado para os sorteios. Vamos ouvir agora sobre o anticristo. Vou começar aqui pelo pastor Davi Paulinetti. Já conhece o programa, né? Sim. Na sua primeira fala, pastor, como é que o senhor responde à pergunta tema de hoje? Muito bem. Eu acho que o texto-chave principal
é o Apocalipse 13, onde nós vemos o anticristo em atividade no seu ministério maligno, né? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Aqui, a gente não consegue visualizar necessariamente diretamente a raça dele, mas nós conseguimos visualizar que, por emergir do mar, se trata de um gentio. Uma vez que o mar representa as nações dentro da linguagem apocalíptica, dentro de toda a linguagem profética, né? Então, isso dá a entender que é alguém que se levanta das nações. Uhum. Então, não se trata de um judeu. Certo. Tá bom. Depois a gente vai ver mais coisas. Estreando no programa, vejam só. Hoje é a primeira vez que ele vem, de muitas. Pastor Manuel Nabor do Carmo, da Igreja Batista do Vale. O senhor é professor. O senhor dá aula de escatologia, não sei, né? Dou aula de escatologia. Então, agora vou... E aí? Bom, é possível definir a origem étnica ou religiosa do anticristo? Muito bem. Em primeiro lugar, é difícil, né, responder essa pergunta sem mencionar a minha corrente, né? Eu, além de professor de escatologia, eu sou milenista, né? Então eu teria muita dificuldade de definir um critério racial, porque definir é impossível. Qualquer coisa, né? Porque definir, na verdade, qualquer coisa. Porque realmente é impossível, né? É impossível até de dizer se ele é gentil ou de dizer se ele é judeu, né? Mas os amilenistas creem no anticristo? Temos duas correntes. Temos uma corrente que entende que ele é um espírito, não é, que paira sobre a história da humanidade, e que durante tempos em tempos esse espírito se manifesta e vai aperfeiçoando numa revelação progressiva, né? Então, de tempo em tempo, nós temos um anticristo revelado, encarnado em uma determinada figura, né, da própria humanidade. Mas, e tem outra corrente? E tem uma outra corrente que define que, além desse espírito que aparece de tempo em tempo, no final dos tempos, haverá de fato a personificação de um ser, né, onde será nele vinculado toda a iniquidade, todo o pecado, e esse cara, então, esse ser será definido como anticristo. E esse ser, nessa segunda corrente, esse ser, a gente tem como definir a origem étnica ou religiosa dele? Não, não temos. O que eu posso definir, né, tanto com os textos de Daniel, como com o próprio texto que o pastor Daniel, né, Davi acabou de mencionar, eu tenho algumas especificações claras desse anticristo, que ele terá um domínio político, ele terá um domínio religioso, ele terá um domínio quase que moral, né? Vai fazer alguns sinais, mas eu não tenho como definir essa figura, né, como sendo uma pessoa judaica ou gentil. Eu queria deixar só um texto, é possível? Claro! O texto básico está em 1 João 2,18. O pastor inicialmente até começou o seu programa falando isso, né? Foi muito bacana isso. Me pareceu até um tanto amilenista. Não sou amilenista. Mas o texto básico, o único momento nas Escrituras que vai aparecer o termo anticristo, a palavra anticristo, que dá a ideia de contra Cristo, é exatamente na epístola de João, né? E 1 João 2,18, filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é da última hora. Então, ou seja, naquele momento, aquela igreja, especificamente na Ásia Menor, né, até as próprias igrejas que receberam a revelação do Apocalipse, já tinham uma perspectiva de que viria o anticristo e já estariam vivenciando o final dos tempos. Então, em alguns momentos, ele parece ser Nero, em outros momentos, ele parece ser um outro imperador que, inclusive, impõe um culto ao imperador. Em outros momentos, ele parece ser Hitler. Enfim, e no final dos tempos. Sim, eu, particularmente, pessoalmente, eu não acredito que haverá
né, essa figura escatológica no final dos tempos, mas respeito até mesmo a linha da corrente amilenista que defende essa figura, né, que vai aparecer escatologicamente no final dos tempos, um ser específico chamado o Anticristo. O Tadeu de Araújo, ele mora em Maceió, lá nas Alagoas. Reverendo Weber, convidados, graça e paz. Não acreditamos haver em teologia sistemática a matéria mais difícil do que a escatologia. Não sabemos se os nobres debatedores concordam com esse modestíssimo autodidata. Sobre a origem da figura sombria do período da grande tribulação, do nosso ponto de vista, especula-se ser um judeu. No entanto, contentamos com Deuteronômio 29:29. Tadeu! Deuteronômio 29:29 é a aspirina da Bíblia, né? Aquilo que não está revelado é do Senhor e ponto final. Tá bom. Então, olha que legal. Nós temos aqui a opinião do Tadeu, que citou o que eu também tinha falado, que eu já ouvi muito falar nisso, que o anticristo tem origem judaica. Já o pastor Davi diz que não. Baseado em Apocalipse 13, ele tem que ser um gentio. E o pastor Manuel nem crê no anticristo. Ou seja, ele não existe. Ele não vai existir. Essa figura específica não. Por quê? Porque ele já aparece de tempo em tempo. Então ele já existe, não é que ele vai existir, ué. Ah, sim, mas não exatamente como as correntes milenistas defendem, né? Que há um único. Não, ninguém falou em único aqui. O senhor falou em único? Não, ele ainda não. Mas vai falar? Não. Vai. Não, se o próprio apóstolo João falou que já tinha aparecido o anticristo, sim, então, sim. Né? Agora que, como o senhor mesmo disse, inclusive vários amilenistas também defendem a ideia de que haverá um último, o maior de todos, sim. Certo? Sim. Exatamente. Será que... Vou colocar uma pimentinha aqui. Antes, pastor Davi, explica para nós. Para a corrente teológica que o senhor defende, que o senhor é um pré-milenista dispensacionalista, não é isso? Isso. A figura do anticristo está intimamente relacionada com a da grande tribulação. Exatamente. Muito bem. No amilenismo tem grande tribulação também ou não? Não como um tempo específico de 7 anos, Tá vendo? mas como um período da própria história. Aliás, né, Que período? em qualquer momento. Né? Não precisa ser no fim? Não precisa ser no fim. Tá vendo? Por isso que ele não aceita a ideia do anticristo, porque se a grande tribulação é uma figura da tribulação da igreja ao longo do tempo, é isso? Isso. Então o anticristo é a figura da oposição a Jesus ao longo do tempo também. Aliás, pastor, se a gente colocar isso de uma forma cronológica, né, se me permite... Tá, então vamos fazer o seguinte, o senhor coloca agora e depois o pastor Davi vai refutar. Isso. Numa questão cronológica, né, a própria corrente do pastor Davi diria o seguinte: o Senhor Jesus viria a primeira vez e com os santos, né, só com os anjos nas nuvens, arrebata a igreja. Muito bem. Aí a igreja no céu, o mundo evangelizado, vem um período de 7 anos, que é o período da tribulação. Aí a igreja evangelizada, Mateus 24:14. Israel se converterá, Romanos 11:26. Aí vem um período, de fato, da grande tribulação, 24, de 21 a 22. Aí, depois da grande tribulação, surge essa figura escatológica do anticristo. Ou seja, a igreja nem sequer verá o anticristo. Né? Esse é o primeiro ponto. Se a igreja for arrebatada antes, se a igreja for arrebatada pós-tribulação, pós-tribulacionista, a igreja teria esse encontro com essa figura do anticristo. No amilenismo, vamos colocar isso numa ordem. Primeiro ponto, para o amilenismo, Cristo vem uma única vez, só há uma volta. Se Cristo vem uma única vez, Cristo vem a qualquer momento. Cristo pode vir agora. Não está, e essa volta, e essa única volta, já vem para definir as questões. Ele já vem para julgar e já vem para arrebatar. Ele já vem para consumir absolutamente todas as coisas. Ou seja, se eu estou nesse momento à espera de Cristo, a qualquer momento ele chega, a qualquer hora ele está, e vem exatamente com o juízo final, e em seguida já implementa o seu reino, que não será aqui na terra, não é? Que será no céu, não é? Um
lugar específico em que o abilianista não define isso com tanta clareza como define o pré-milenarismo, por exemplo, ou pós-milenarismo, que será aqui em Israel, será aqui na Terra. Não será aqui, será no céu para nós, seremos todos arrebatados e o mundo será julgado. Ou seja, eu posso já ter o anticristo nesse momento, agora, nessa hora. Ele pode estar aí reinando, imperando, né? Enfim. E esse espírito de anticristo já está pairando na história há muitos anos, desde o primeiro século. Ponto. Então, como é que eu defino isso cronologicamente? Eu estou aguardando a volta de Cristo agora. Ponto final. Não estou aguardando o surgimento do anticristo. Eu estou aguardando a volta de Cristo agora. Você já leu 2 Tessalonicenses 2? Já, está aqui. Depois você vai ter que responder isso daí, porque Paulo fala, isso não vai acontecer que antes vem a apostasia você vai se haver com o apóstolo lá, doutor. Pode esperar. Quanto tempo eu tenho? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o pastor Davi refutar tudo isso daí no próximo bloco, não perca, tá? Porque como diz a palavra, né, vem um e fala e todo mundo aceita, aí chega outro e examina. Coisa boa. Né? Então vamos ouvir os dois lados da questão, mas antes o Fernando vai conversar conosco novamente sobre essa questão importante que é cuidar da saúde dormindo. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. E eu queria agradecer aqui ao irmão que usou o Facebook para sugerir o tema de hoje. É o Janielson da Silva, ele mora em Rio Verde, em Goiás. E vai ganhar este presente aqui da produção do programa Vejam Só. O livro sobre João Batista, o Arauto do Rei, do professor Davi Correia, que aliás esteve aqui essa semana, né? É um dos maiores eruditos das questões judaicas que eu conheço. E ele escreveu, acabou de sair do forno, esse livro aqui sobre João Batista. Extremamente completo e muito bom para você fazer estudos. E é tão bom o livro que ele vem com um DVD também, com as palestras do professor a respeito do assunto. Então é o livro e o DVD juntos. E se você quer ganhar um presente como esse, entre no site vejamsó.com.br, ou então você vai ao Twitter, se você for um twitteiro, né? O endereço está aí, @programa Vejam Só, ou o Facebook, né? Vá nos curtir lá no Facebook, /programa Vejam Só. Em todas essas plataformas você pode mandar sugestões, críticas, fazer indicação de convidados. A sua sugestão sendo pautada, você ganha um presente, né? Como nós acabamos de mandar para o Janielson, tá bom? Muito bem. Agora ficou do pastor Davi Paulinetti, da Igreja Bíblica de Jundiaí, refutar as afirmações que o pastor Manuel Nabor fez, ele que é da Igreja Batista do Vale, a respeito dos últimos tempos, da cronologia dos últimos tempos. Né? Ele expôs o ponto de vista milenista e o senhor, como bom dispensacionalista, vai refutar, né? Vamos lá, então. O primeiro argumento que ele usou quanto a 1 João, do termo anticristo ser utilizado ali, é que ali a ênfase não está na revelação futura. A ênfase está na manifestação presente da doutrina do anticristo. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, eu acho que ela toca um pouco mais a questão da hermenêutica. Porque nós olhando as profecias de Daniel e os 4 impérios, nós vemos que, conforme a imagem que Daniel visualizou, a cabeça é a Babilônia, o tronco, a Medo-Pérsia, depois o Império Grego e depois o Romano. Tanto o Império Babilônico, como Medo-Persa, como o grego, foram impérios literais. Então, como que nós vamos tratar com o 4º Império, Roma, que está se estendendo
até os artelhos, né, que isso é uma visão futura ainda do Império Romano, né, de forma simbólica, sendo que as 3 primeiras foram literais. Essa é a primeira questão. A segunda questão que nós podemos visualizar aqui, vamos tratar primeiro daquela questão que se trata de um judeu. Certo. E eu falei que não é judeu. O anticristo não é judeu. Isso. A evidência nós podemos encontrar em Daniel 11, 36 e 37. Daniel 11, 36 e 37. Onde ele fala assim: este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. O grande ponto está aqui, aonde ele está argumentando que não terá respeito aos deuses de seus pais. O uso no Antigo Testamento, quando se refere aos deuses dos pais, com relação aos judeus, é utilizado o Senhor, Deus de seus pais, tudo em maiúsculo. Aqui ele omite a palavra Senhor e coloca Elohim em minúsculo. Então está se falando de um Deus pagão. E o Deus dos pais dele são pagãos. E ele não põe temor nem mesmo sobre os deuses pagãos. Então está mostrando que aqui é uma evidência que não se trata de um judeu, porque está se tratando com paganismo. Entendi. Tá? Então, esse é um fator aqui que nós podemos visualizar. E também chegando lá, na Daniel 9, onde ele fala que depois das 62 semanas, versículo 26, será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Depois das 62 semanas, e não na 70ª semana. Então, depois das 62 semanas, o que acontece? É morto ungido, Jesus. E o povo de um príncipe que há de vir, o povo romano, né, vem e destrói o templo. Depois do 27, ele, quem? O príncipe de um povo que há de vir, o anticristo, fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então aqui nós fazemos referencial a outros textos, onde nós vemos a revelação do anticristo em Apocalipse 6, onde ele inicia a sua campanha, vendo os textos também de Mateus 24, confirmando essa sequência de eventos. E, com maior clareza, a gente chega aí sim em Apocalipse 13, onde vai trabalhar essa figura, e a figura claramente ligada a Daniel, porque fala de 42 meses, fala também de um tempo, tempos, metade de um tempo, ligando a questão da tribulação, da grande tribulação, né? E mostrando também o anticristo como cabeça das nações gentílicas na tribulação. Então nós podemos ver aqui uma federação de nações gentílicas, que são os 10 reinos, né, que se tornou a forma final do 4º reino, que é o Império Romano, liderados pela besta. Interessante que, mesmo antes de chegar ao poder, a besta chega e elimina 3. E ela se faz o elemento final, a forma final de governo gentílico mundial, pois ele é apresentado como leão, urso e leopardo. Que é a mistura dos 3 impérios anteriores. Isso, mas o interessante é que ele está na ordem inversa. Porque Daniel, ele está olhando e mostrando aqui, veja só no texto aqui, ele fala leopardo, urso, leão.
E o Daniel fala leão, urso e leopardo, inverso. Tá, mas a ordem dos fatores... Da perspectiva profética. Né? Um olhando para lá, outro olhando para cá. Né? Mas deixa eu perguntar um negócio aqui para o pastor Manuel, que o senhor falou uma coisa interessante. De tudo que o senhor disse, e eu queria entender do pastor Manuel o seguinte. Pastor, na perspectiva que o senhor apresentou, as questões ligadas às profecias são entendidas ou interpretadas de uma maneira simbólica na Bíblia. Agora, o pastor Davi falou que nas profecias de Daniel elas estão muito calcadas na cronologia colocada nas visões de Daniel e também na estátua, não é? Sim. Que o Nabucodonosor sonhou. Não foi nem o Daniel que sonhou com a estátua. E ali há uma sequência cronológica de impérios que é histórica, concreta. Ela se concretizou na história. Então, a cabeça de ouro era o Império Babilônico, depois veio o Império Medo-Persa, depois veio o Império Macedônico, e por fim o Império Romano. E aí, Daniel ainda fala que viria um último império que seria destruído pela pedra cortada, sem mãos e tal, tarará. Então, como é que a gente pode entender tudo na visão que o senhor explanou do amilenismo, como uma figura da história, sendo que os impérios profetizados se concretizaram? Sim, de fato. Por que o último não vai? Vamos lá. Eu queria pontuar primeiro duas questões, né? Primeiro que o grande problema da comunidade evangélica num todo, e principalmente dos teólogos bíblicos ou fundamentalistas, na sua essência, muitas vezes está na literalidade do texto, né? A gente interpreta o texto de uma forma muito literal. E às vezes a gente não respeita, né, o conteúdo profético e o contexto histórico da época, e a gente não respeita também a forma literária com a qual esse texto foi escrito. Muito bem. Daniel tem uma linguagem apocalíptica, isso é um fato, né? Isso é um fato. Daniel 11:36, que é o texto que o pastor Davi utilizou, que, ao meu ver, é o texto que Paulo utilizou para fundamentar aquele versículo que inclusive, o pastor me perguntou como é que eu vou explicar para o apóstolo Paulo a figura da apostasia e a figura do anticristo no único tempo, no final dos tempos. Exato. Sim, de fato. Mas o grande problema está no respeito que você tem à interpretação hermenêutica, e o pastor Davi foi muito feliz nisso. Eu preciso interpretar hermeneuticamente o texto, mas coerentemente, levando em conta a sua linguagem poética. O texto apocalíptico 13, de Apocalipse capítulo 13, é simbólico. Apocalipse capítulo 20 é simbólico. Daniel capítulo 11 é simbologia, é simbólico. Mas há também um cumprimento local, há um cumprimento. Mesmo sendo simbólico, não significa que ele não tenha um valor profético. Ele tem um valor profético, né? E ele há um cumprimento para a época e um cumprimento para o futuro. O problema é que às vezes a gente não respeita o cumprimento da época. Por exemplo, Daniel, quando ele profetizou, quando ele interpreta a visão da estátua de Daniel, de Nabucodonosor, que perturbou o império inteiro, né? Que naquele momento, vários medos, vários persas e toda a estrutura religiosa do governo foi convidado para interpretar e ninguém poderia interpretar. Naquele momento surge Yahvé, né, através do seu profeta Daniel, e diz: opa, não é bem assim, ninguém consegue interpretar, mas Yahvé consegue interpretar. Yahvé tem a história nas mãos, e ali Daniel consegue propor ao rei a interpretação real e uma pena capital, inclusive, para o rei, né? Que ele estava se colocando até como o próprio Deus. E aí vem, de fato, todos os impérios, concordo com você, e é interessante, todos eles se completaram. Ali tem a figura do próprio Cristo, ali tem a figura, né, do próprio Império Romano, ali tem a queda do Império Romano, ali tem a figura do próprio Império Grego, ali tem todas as figuras da história. Perfeito.
porque Yahvé é dono da história. Isso eu não vou... o amilenismo não é contra essa interpretação. O que o amilenismo se propõe e o que precisa ser colocado é que a profecia, por exemplo, de Daniel capítulo 7, 8, Daniel 23, Daniel de 7, de 23 a 26, Daniel capítulo 11, fala também de um rei da época chamado Antíoco Epifânio, que foi uma espécie de anticristo naquele momento. A profecia estava apontando para aquele anticristo naquele momento. Várias nações, e a gente consegue conceber isso no Antigo Testamento, Israel sofreu o tempo inteiro, não é, uma espécie de um espírito de anticristo, que era contra a Yahvé, que era contra a Israel, o tempo inteiro. Jesus menciona que nos últimos dias viriam falsos cristos, falsos profetas, que fariam inclusive, que se apresentariam como Cristo, que falariam como Cristo, que se possível fosse, faria tanto sinais, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então, seria uma espécie de anticristo. O apóstolo Paulo, ele também cita isso, dizendo, olha, nos últimos dias virá o espírito do anticristo que já vem reinando ao longo da humanidade. Ponto, base. Então, como amilenista, eu não tenho nenhum problema em entender o valor profético das profecias de Daniel. Concordo. E entendo que, de fato, a estátua relata, para responder sua pergunta, o ponto histórico da humanidade. Sim. O que não concebe é dizer que a figura de Daniel, né, que a profecia de Daniel, principalmente em 11:36, aponta especificamente para o anticristo, como um único ser na história. Não é só para ele, aponta para todos, né, ao longo de toda a história. E ponto. Como a milenista diria para o irmão, Jesus pode voltar a qualquer momento, inclusive agora. Para o pré-milenista também. Só que uma única vez. Para o pré-milenista, 2 vezes. Não é verdade. É 2 vezes. A corrente se define, pastor Davi, 2 vezes. O arrebatamento é a volta de Cristo? Não, o arrebatamento, o evento, segunda vinda, é outro evento. Para o amilenista também. Mas um único evento. Um único evento. Mas que coisa. Um único evento. Não. A única diferença é que para o amilenista e para o pós-milenista, a segunda volta de Jesus e o arrebatamento são simultâneos. Certo? Sim. Muito bem. E para o pré-milenista dispensacionalista, que não é o meu caso, tem um intervalo de 7 anos no mínimo, entre uma coisa e outra. Só essa a diferença. É a questão de cronológica. Agora, deixa isso para lá, que o debate não é sobre arrebatamento. Dá certo. A gente vive fazendo ele aqui também. A questão é a seguinte. O senhor colocou que, de fato, a história confirmou as profecias de Daniel, dando historicidade aos impérios que ele anteviu. Sim. Mas não ficou claro, e eu queria que o senhor explicasse isso, porque depois o professor Davi, o pastor Davi vai falar também. O reino do anticristo não é histórico? O Império Romano foi, o Império Medo-Persa foi, o Império Macedônico foi, o Império Babilônico foi histórico. E o último império, dos artelhos lá, de barro e ferro, da estátua, da mesma estátua, esse império não é histórico? Não. Por quê? Então por que a estátua toda é histórica e os dedos não? Qual é a lógica hermenêutica? Explica para o meu telespectador. Não é histórico. Vamos lá. O reino do anticristo é histórico, mas não do ponto de vista específico que talvez se aguarda na maioria da teologia, principalmente no dispensacionalista, como um período específico de um momento, de uma época específica. Né? Vamos lá. Nero foi um anticristo. Tudo bem. Perfeito. Então foi histórico? Foi histórico. Então é um dedo da estátua. Pode ser. Ou um dos chifres. Para mim tanto faz. Hitler foi anticristo. Com certeza. Vários papas foram anticristo. Vários foram. Todos não. Vários, sim. Mas, todos eu discordo. Mas alguns sim. O que condenou Lutero, com certeza. Com certeza. Leão X. Leão X, eu não tenho dúvida também. Foi uma espécie de anticristo. Todos não. Mas esse eu considero. Então, assim, desse ponto de vista, sim, concordo contigo. Agora, não especificamente como a corrente fecha. A corrente fecha como um período específico, como uma tribulação de 7 anos.
Esse tema é simbólico. 1 ano, 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia para Deus é como 1000 anos. Eu concordo que o tema não é a tribulação, nem o arrebatamento, mas é o anticristo. O anticristo, tudo bem, o senhor já expôs seu ponto de vista. Pastor Davi, me responda uma coisa, por gentileza, me ajuda aqui que eu estou confuso. Não foi Jesus que falou, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, que é o seu Antíoco Epifânio, que já tinha, que o pastor Manuel mencionou, o Antíoco Epifânio, que já tinha vivido antes de Jesus. Sim. Então Daniel realmente apontou para o Antíoco Epifânio, o senhor está certo. Mas a profecia de Daniel não se esgota aí, porque o Senhor Jesus, a menos que eu esteja errado, o senhor me corrija. O Senhor Jesus diz, quando, pois, virdes o Antíoco Epifânio de que falou Daniel, mas peraí, o Antíoco Epifânio já viveu antes. Quando, pois, virdes, ou seja, Jesus está falando do futuro. Então o Antíoco Epifânio vai reencarnar? Isso. Ali, o abominável da desolação, né? Que inclusive cita Daniel, né? Jesus lá em Mateus 24:15, né? Agora, a grande questão é que o próprio Daniel interpretou o texto. Se nós observarmos, ele começa a fazer a interpretação no capítulo 8. E no versículo 23, que foi citado pelo irmão, ele está interpretando o pequeno chifre. Identificando. Isso. Olha só. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e entendido de intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Observa só, rei de feroz catadura, entendido de intrigas, são as duas ações dele, e não por sua própria força, ou seja, pela força das intrigas que ele manipula. E o texto fala, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo, a perseguição dentro da tribulação, por causa por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, Jesus, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas, que é a pedra que vem e atinge a estátua, né? Onde ela é destruída. Agora, indo lá para Mateus 24, né? Porque eu entendo que Jesus está dizendo que o que aconteceu nos tempos de Antíoco Epifânio, por mais que a gente queira que a profecia de Daniel se esgote em Antíoco Epifânio, o senhor está mostrando que não se esgota. Exatamente. Mesmo que se esgotasse, Jesus deu uma reciclada nela. Exato. Nós podemos ver aqui, em Mateus 24 e 25, um resumo de Apocalipse 6 a 19. É exatamente uma síntese. Então explica para nós, para depois o pastor Manuel falar. Muito bem. Aqui, ele vai começar a trabalhar a visão do início da tribulação. Onde ele começa lá no verso 4. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e vem seguindo, e se levantará nação contra nação, e então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados. De todas as gentes. De todas as gentes. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. De que perseverança ele está falando aqui? Se nós formos ver no capítulo 13, verso 10... ele vai repetir essa questão aqui de novo, né? Apocalipse 13, 10. Isso. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, esse texto está confirmando o momento cronológico e histórico lá de Mateus 24 também, né? Mostrando a ação do anticristo e o momento de perseguição aqui que está se desenrolando. Sendo que ainda nós não trabalhamos o texto de 2 Tessalonicenses, que é determinante nisso tudo, né? Nós vamos falar. Isso. Agora, pastor Manuel, Jesus citou Daniel, então a profecia de Daniel não se esgota em Antíoco Epifânio, ou se esgota? Não se esgota.
Volto a falar, há duas linhas dentro do próprio milenismo, e uma delas, de fato, vai defender, né, que esse anticristo, essa figura, né, o homem do pecado, será filho da perdição, né, que é o texto, inclusive, citado pelo irmão, né, de fato, vai se estabelecer num período aí para a corrente milenista no período de 7 anos. Como é que o senhor vê a profecia de Jesus, então? Muito bem. Mateus capítulo 24, né, e 25, né, basicamente a base da teologia milenista está ali, né, não tem como negar. Volto a falar para ti. Eu, pessoalmente, né, essa é a discussão minha pessoal, né? Não é a discussão da corrente majoritária, né? Eu gosto, por exemplo, de uma expressão do próprio Leonel Berkoff, né? Ele diz o seguinte, o teólogo Berkoff, ele diz: o anticristo é um conceito coletivo ou designativo de uma sucessão de pessoas a manifestar um espírito ímpio e anticristão, tal como os imperadores Romano, Nero e outros, que perseguiram a igreja, né? Ou mesmo, em determinado momento, alguns papas. Aí ele vem e fala a outra vertente, que talvez seja a mais próxima da maioria dos nossos telespectadores, ou daquela que a maioria das pessoas gostariam de ouvir, né, nessa noite, né? O anticristo denota também uma pessoa escatológica, que será a encarnação de toda iniquidade, portanto representa um espírito que sempre está presente no mundo, ora com força, ora mais fraco, a quem tem diversos precursores. Muito bem. O que Jesus estava denotando é exatamente os precursores, né? Mesmo citando lá na profecia de Daniel, que viriam outros, ele mesmo cita isso. Vai vir falsos profetas, vai vir falsos cristos, vai fazer sinais e vai operar milagres. Ponto. No meu ponto de vista, né? Esse é um ponto de vista específico, né? Mesmo a profecia de Daniel capítulo 11, mesmo os relatos de Jesus em Mateus 24, não denota uma teologia tão pessoal como as correntes escatológicas querem. É a interpretação que você dá para o próprio texto. Você olha para o texto, né, e você quer ver esse anticristo como ser específico, num tempo específico. Mas não denota para quem não quiser enxergar lá, doutor. Poxa, está escrito, está falado, está dito. Com todas. E Apocalipse 13, então, meu Pai do céu, e dali para frente, a trindade satânica, claro. Eu não preciso, eu concordo com o senhor, que não precisa ser do jeitinho que os dispensacionalistas, como o pastor Davi, querem. Tudo bem, pode não ser daquele jeitinho. 3 anos e meio, certinho, tal, papapá. De tempo em tempo. Me permite um outro texto. Vocês gostam tanto de Apocalipse 13? A gente precisa olhar talvez para o Apocalipse 13, versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o número de um homem, e o seu número é 666. Quando você pega o nome Nero, do hebraico, dá 666. Até o nome da Ellen White também dá 666. E o senhor não vai arrumar encrenca com os adventistas aqui, que eu não vou deixar. Nós vamos para o intervalo, voltamos já com o Veja Só. Muito bom. Pastor Davi Paulinetti, existe algum prejuízo espiritual se a pessoa não acredita que o fim dos tempos vai ser exatamente como o irmão vem defendendo, né? Vai ter uma figura capitalizando todo o mal, que é o anticristo, uma figura capitalizando todas as religiões falsas, que é o falso profeta, né? Um arrebatamento no meio dessa confusão, ou um pouquinho antes do início dela. Se a pessoa não crê exatamente assim, ela tem algum prejuízo espiritual grave? Bom, eu acho que ela pode ter prejuízo, porque ela, por não ser dispensacionalista, ela não vai enxergar a figura do mordomo, da prestação de contas. Aí já começa o problema. Então, é necessário que haja uma prestação de contas. Segundo, que você produza os respectivos frutos com os seus dons, né? E somente eu acho que dentro dessa visão que a gente enxerga a questão do tribunal de Cristo, da questão dos galardões,
Isso olhando o crente. Agora, olhando o cenário, eu acho que é importante a pessoa não se deixar enredar por doutrinas. Porque se nós formos observar tudo isso se desenrolando, aqui vai ter o envolvimento do anticristo com o dragão, com o falso profeta, que vai gerar, vamos lembrar que a igreja já foi arrebatada. Então, o cristianismo dentro desse período não é o verdadeiro cristianismo, é o cristianismo apóstata, que já existe a longa data. Na verdade, se nós formos observar aqui, chegando no capítulo 17, que vai falar aqui da Grande Babilônia, a Babilônia vai estar descrevendo um sistema apóstata, né? E se nós formos visualizar a origem desse sistema apóstata, nós vamos chegar lá em Babilônia, por isso que o termo Babilônia, lá no Gênesis 10, né? E vamos ver lá em Semíramis o nascimento de toda a falsa religião, né? E depois a dispersão, por causa das línguas, em um espaço curto com diversos nomes, o culto da mãe e do filho, variando aí num espaço de 1000 anos, atingindo o mundo todo, até que Deus vai e destrói a Babilônia. Só que o sumo sacerdote vai para Pérgamo. E se nós formos em Apocalipse, citando Pérgamo, é muito interessante. O trono de Satanás. O trono de Satanás, exatamente. Então nós vemos essa profecia dos aspectos da manipulação maligna sendo também apresentados aqui. E nós vamos chegar a isso e visualizando que eles atravessaram o mar, chegaram na Itália e finalmente em Roma, onde se tornou centro da religião dos mistérios. Mais um pouquinho a gente chega em Júlio César, que tornou-se o primeiro chefe de Estado que foi pontífice máximo. E sucessivamente os demais imperadores chegando Constantino, que na mesma figura, como pontífice máximo dos mistérios babilônicos, também se fez o cabeça da igreja romana, né? Com isso, nós chegamos aí no sincretismo religioso, que foi o fermento misturado na massa. Dali a próxima igreja, acho que é Tiatira, mostrando esse sincretismo acontecendo, todas essas práticas. Então hoje, chegando nesse ponto, não seria exagero dizer que as falsas doutrinas e as práticas do romanismo estão diretamente atribuídas à união desse paganismo, nesse sincretismo, né, com o cristianismo, né, quando Constantino proclamou Roma como a sede do cristianismo do Império Romano, né. Então, aqui no caso a prostituta representa a cristandade professante, a qual o anticristo vai encabeçar. Então o anticristo vai ser cristão? Não é que ele vai ser cristão, ele vai ser o cabeça de tudo isso. De origem cristã, é isso que eu quero dizer. Cristão não, é que aqui nós vemos que aqui entra uma outra figura, o falso profeta. Então. E o falso profeta vai conduzir a questão religiosa à adoração do anticristo. Perfeito, pastor. Não, mas como o tema de hoje fala de definir origem étnica ou religiosa, pelo que o senhor está explanando, o anticristo tem alguma ligação com o cristianismo apóstata. Exatamente. Então ele é um cristão. Apóstata. Sim. Isso. Porque a gente fala cristão aqui no conceito evangélico, pode alguém entender, então o anticristo é um salvo? Não. Ele é da religião cristã. Isso, mas aí que está o ponto. Para que eu possa enxergar que o anticristo não seja um judeu, tá? Como o senhor defendeu. Isso. É necessário que nós vejamos aqui. As profecias messiânicas apontam o verdadeiro Messias, Jesus. Sim. Da tribo de Judá, judeu, né? Só que esse Jesus, o verdadeiro, ele já realizou todo o plano dele nessa altura. Só falta a segunda vinda. O que está nesse momento é o movimento religioso babilônico, que não deixa de ser o cristianismo professante,
né? Mas do falso Cristo. E isto nós podemos ver que não existe até mesmo uma expectativa absoluta de que o Messias falso ele possa ser judeu. Já visto, por exemplo, não tiveram os herodianos. Eles tinham Herodes como um Messias, né? E Herodes era edomita, edumeu, né? Então, isso mostra que alguns judeus já visualizavam a possibilidade de ter um Messias não judeu, né? Então, deixa eu fazer a mesma pergunta para o pastor Manuel. Pastor Manuel, o pastor Davi mostrou os riscos de se não entender as profecias e os esquemas escatológicos da maneira como ele vem defendendo. Faço a mesma pergunta para o senhor. Existe algum risco de prejuízo espiritual grave para quem não for amilenista, para quem não entender as questões ligadas ao fim dos tempos da maneira como o senhor vem exposando? Não, nenhuma, né? Não há perigo algum. Primeiro porque nenhuma corrente é concreta, nenhuma corrente é completa, né? E nenhuma corrente conseguiu abraçar todo e visualizar e definir de fato como vai ser a vinda de Cristo. O que há, principalmente no dispensacionalismo e nas correntes milenistas, é muita especulação. Ele também vai dizer, né, em Tessalonicenses 1,7, Paulo diz, 2 Tessalonicenses 1,7, e vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos e de seu poder. Aí a igreja, enfim, é uma outra argumentação que eu ia explanar, e tem um outro texto que eu também quero deixar. Ninguém manda, que também João diz, aqui, 1 João 4,3. Em todo espírito que não confessa, quem é o anticristo? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, vamos lá. Como é que eu interpreto a posição de Paulo? Interpreto a posição de Paulo muito claro. O espírito do anticristo já reina em nós. Há uma corrente dispensacionalista que diz que ele já nasceu em 1962 e que ele já opera por aí. Há uma linguagem, inclusive nasceu em Jerusalém, está em Jerusalém, né? E desde com base em que 62? Pois é, eu também queria, porque tem que ter uma. O senhor já ouviu falar disso? Tem que ter uma e quem diz isso é Champlin, inclusive, né? Champlin diz isso nessa Champlin fala um monte de coisa também, né? Cá para nós que não deve ser levado em consideração. Então, enfim, olhando para João, o espírito de anticristo já está aí. O espírito do anticristo já opera. Já se manifestou ao longo da história em inúmeros personagens que a gente não precisa voltar a falar. Ponto. Esses personagens tinham poder, esses personagens tinham, de alguma forma, domínio político, religioso, étnico. Nunca houve na história da humanidade, como nos dias atuais, um espírito tão anticristão reinando no mundo como nos dias atuais. Concordo. Uma imoralidade como nunca se viu, uma discrepância religiosa como nunca se viu, surgimento de diversas religiões, falsos cristos, falsos ensinos, uma especulação de milagre como nunca se viu, não é? Enfim, nós temos, de maneira geral, eu sou muito cético, né? Apesar de estar dentro de uma convenção que eu acho que me toleram, né? Eu queria perguntar o que o Enéas Tonini acha das suas ideias. Só isso que eu ia perguntar. Temos muitos debates dentro do O autor de São Paulo será destruída, grande clássico dele dos anos 60. Ele discorda plenamente comigo, né? Bom. No seminário a gente discorda muito. Aliás, todos os professores do seminário que passaram por aqui, Ribeiro, né, o Maurício, né, o Leonardo, todos eles discordam comigo. Isso é um fato, enfim. Mas é bom que a escola tenha. Mas essa é a riqueza do corpo de Cristo. Né? Então, assim, pastor, o anticristo, o espírito do anticristo já está aí. A igreja já está pronta para o arrebatamento e a humanidade já está pronta para o julgamento. O pecado já reina. Só falta Jesus voltar. Só falta Jesus voltar. Né? Então, qual é
prejuízo para você que está nos assistindo? Nenhum. O que você tem que crer é que Cristo voltará. O que você tem que estar preparado é como igreja, é que Ele voltará e Ele vai encontrar um corpo de Cristo Santo, e é isso que Ele espera. Vamos fazer o seguinte, a nossa equipe foi à Avenida São João e perguntou lá para os passantes, inclusive o pessoal que passa ali pela porta da Igreja da Graça, pelo Shopping do Povo e tal, sobre o tema de hoje. Vamos ver se alguém se arriscou a dizer quem é o anticristo. É possível a gente definir a origem étnica ou religiosa do anticristo, saber então quem é o anticristo? É possível? Não saberia te dizer, né? Eu acredito que não. Você acha que não? Eu acho que não. Não. Eu acho que só se for lá pro lado da América. E lá eles são meio assim, sabe? Eles já querem já um chip, um documento no futuro, né? Então isso é uma coisa disso que você acabou de falar, anticristo. Botar o chip para identificar você no mundo inteiro, que é os americanos lá, né? Eu acho que se vir para aquele lado, que no Brasil acho que não tem não. Eu acho que não. Por quê? Não sei responder, não. Não tem raças, não tem cor, não tem religião, sim, tem sim. A sabedoria de Cristo na minha pessoa e na sua. E sermos unidos um com os outros, porque isso é o que basta. Não, eu não sei. Não vou saber te responder. Não, porque Deus fala na palavra dele que não saber nem o dia e nem a hora que ele vai chegar, que a gente tem que estar atenta. Que confusão, meu pai. Você fica falando em Babel, baixou o espírito de Babel. Ninguém entendeu a pergunta da moça. Ninguém. Complicado. Mas tudo bem. A gente... Nós vamos chegar... O importante é aquilo que todo mundo sempre fala aqui. Jesus está às portas, ele pode voltar a qualquer momento. Pode voltar a qualquer momento, né, pastor? Opa, exatamente. Para arrebatar a igreja e tal. Vamos ter, segundo o senhor, um intervalinho de 7 anos com o mundo pegando fogo, mas nós vamos estar lá nas bodas do Cordeiro. Exatamente. Tá bom. Eu já penso um pouquinho diferente. Que sonho. Acho que nós vamos ter que ficar aqui. Passar pela grande tribulação. Mas tudo bem, se Jesus quiser me arrebatar, vou correndo. Assim eu não preciso mais pagar imposto de renda. Vai ser uma beleza, vai ser uma maravilha. Agora, pastor Davi, o senhor fala que o anticristo vem dos gentios, não será um judeu e tal. Como é que ele vai conseguir enganar Israel, para Israel se dobrar para ele? Muito bem. Primeiro, que os textos proféticos que eu acabei de ler falam que ele vai ser o ponto forte dele, essa habilidade de enganar. Tá? Segundo, que o profeta Daniel determina que isso vai ser feito. Tá? E terceiro, que ele vai ter o endosso do falso profeta, que é judeu. O falso profeta é judeu. Isso. O falso profeta, ele se levanta da terra, da Palestina. Então o falso profeta é um judeu? É um judeu. O falso profeta, sim. E os árabes vão se unir a um falso profeta judeu? Agora imagina, por isso que se faz necessário o arrebatamento. Entendi. Porque a verdadeira igreja tem que estar fora disso tudo. Não, mas os árabes, os muçulmanos... Para poder entrar um líder em comum, um líder ecumênico, um líder que abranja tudo. Então o anticristo pode ser um muçulmano? Desde que seja judeu? Não, o anticristo. O anticristo. O anticristo não tem nada que impeça, tem? Eu até acho que é, porque como é que os muçulmanos vão seguir um líder que não seja seguidor de Maomé? O fato que o anticristo ele não segue Deus nenhum, né? Ele tem uma ideia de Deus. Sim, mas veja bem, o povo que segue algum Deus vai ser levado a adorar o anticristo, mas não da noite para o dia. Vai ser um processo. Eles vão começar a admirar. Como é que um muçulmano vai se admirar e vai... Isso, mas tem um fator aí que se chama operação do erro, que está aqui, segundo Tessalonicenses, né? O diabo vai estar agindo, então. Olha só. Aqui tem 2 pontos a serem levantados desses todos que você já falou. Verso 7, verso 8. Então será de fato revelado iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então a segunda vinda, mostrando claro a segunda vinda de Jesus, ali no final da tribulação. Então mostrando que o Apocalipse 6 não é Jesus.
como alguns afirmam. O primeiro cavaleiro. Isso. Então, a coisa fica para lá mesmo. Então, aqui nós temos que ele, o anticristo, ele vai ser manifestado depois, no final da tribulação, na segunda vinda, quando ele será morto. E o versículo 9 e 10, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Mas isso já foi provado na história, e eu concordo com o pastor Manuel. Em vários momentos nós tivemos episódios em que, quando você olha para trás e olha para a história, fala, como é que a população seguiu? O Adolf Hitler é um exemplo perfeito. No coração da Europa, no lugar onde nasceu o protestantismo, não é? Os conterrâneos de Lutero adoraram e seguiram cegamente, hipnotizados, fanatizados. Você vê os filmes dos discursos de Hitler e fala, não é possível, e não é possível mesmo. Era poder do diabo. Exato, ó, olha só. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, Deus, para darem crédito à mentira, Satanás, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, se isso já aconteceu na história no passado como exemplo, imagina no último. Aí eu discordo do pastor Manuel. Eu creio que vai haver sim um movimento final, um anticristo final, um clímax, né? Que a gente já está bem preparadinho para tudo isso daí, né? Só falta aparecer mesmo. Eu não acho que ele nasceu em 62, mas... que frise, né? Eu, pessoalmente, realmente, eu não acredito. Mas se eu acreditasse, se fosse dispensacionalista, eu defenderia a ideia de que ele nasceria realmente em Jerusalém. Ele teria que ser um judeu para poder, até por conta do seguinte, para que pudesse seduzir o povo judeu. O povo judeu é um povo assim, muito personalíssimo na sua cultura, nas suas raízes, né? Então, ele teria que ser judeu, né? Isso para ver é um ponto. Segundo ponto, o próprio João diz o seguinte, ó, eles, falando sobre o anticristo, filhinhos, bem como eu vi do anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora, ele diz, eles saíram do nosso meio. Eles saíram de dentro de nós. É lógico que ele estava falando de um grupo específico ali da igreja local, os nicolaítas, que estavam criando um problema, inclusive para a igreja local, ali, os gnosticismos, né, aquela visão gnóstica da época, que eu não quero entrar nesse mérito. Mas a forma como a própria profecia e a forma como essa própria corrente do pastor Davi define, leva a entender que de fato seria um judeu. Acho que é mais coerente. Não, tem muitos dispensacionalistas que eu aprendi lá na missão messiânica, que ia ser um judeu, que era uma corrente bastante dispensacionalista no passado. Mas a gente, em escatologia, eu vivo dizendo isso aqui, você tem 10 estudiosos de escatologia, no mínimo 11 opiniões. Verdade. Isso é normal, faz parte. Eu acho que também tem mais uma questão. Deus, ele deve ter deixado algumas orientações na sua palavra para se identificar esses movimentos e essas pessoas. Então, quando chega no falso profeta, o interessante é que quando você vai para Deuteronômio 13, onde fala de como identificar falso profeta, você consegue identificar o falso profeta de Apocalipse 13, com as orientações de Deuteronômio 13. Observa só, quando o profeta sonhador se levantar no meio de ti, levantou no meio deles, é um palestino, foi da terra, tá? E te anunciar um sinal ou prodígio, teve sinais, ele estava se dizendo ser Elias, ele fez prodígios, ele tinha autoridade, ele tinha persuasão, né? E suceder, isso é importante. Sucedeu o que o falso profeta falou. Então, o fato de suceder o profeta não pode ser avaliado por isso. Quando ele é avaliado por isso hoje. Mas eu tenho que terminar o programa, mas como o senhor mesmo leu em 2 Tessalonicenses, Paulo fala bem claro, nos tempos do fim o diabo vai enganar, mas vai enganar para valer, com prodígios e sinais jamais vistos. Então você não pode se basear no que você vê.
Tem que basear no que você crê. Por isso tem que conhecer a Bíblia. Evangelizar nos tempos do fim vai ser muito complicado. Muito complicado. Ah, eu estou vendo, o cara fez, olha lá. Ah, mas aquilo vem do diabo, que a Bíblia diz. Bom, eu quero agradecer ao pastor Davi Paulinetti, ministro da Igreja Bíblica de Jundiaí, que viajou para São Paulo para participar do programa, e também ao pastor Manuel Nabor do Carmo, que é ministro da Igreja Batista do Vale, que estreou hoje aqui, ele é professor do Seminário Batista Nacional, além de advogado, né? Muito obrigado pela presença de vocês, Deus abençoe. O contato dos dois está no site vejamsó.com.br. Mande suas dúvidas para eles, mande e-mail, convite, eles estão abertos para atender vocês, tá bom? Quem vai levar a bola da grade vai ser Valdeir Pereira da Silva, lá de Palmares, no Pernambuco. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos vemos no próximo Vejam Só.